O tema das duas colunas do templo domina parte importante do simbolismo ritual, especialmente através da maçonaria enquanto tradução do simbolismo do Templo de Jerusalém, embora essa tradição fosse difundida por uma grande área, como certamente os obeliscos que ladeavam as portas dos grandes templos do Egito possuíam idêntico significado. Na verdade, este simbolismo remontaria até bem antes, como se percebe pelas estruturas centrais dos templos de Göbekli Tepe, estes fabulosos templos astronômicos criados logo da aurora da civilização Atlante para representar as grandes colunas do céu. Neste vídeo, vamos analisar os conteúdos deste simbolismo em duas partes, começando com uma hermenêutica do símbolo em si, especialmente na forma hebraizante apresentada pela maçonaria, para depois desenvolvermos um estudo sobre a presença dessas realidades nas diversas instâncias da existência humana, concluindo então com uma mensagem muito importante e atual para a nação brasileira e o mundo sobre a questão das duas colunas na esfera social. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. As duas colunas que ornam os templos maçônicos, que inclusive se repetem em mais de uma posição, representam naturalmente as dualidades da vida ou do universo, sendo enaltecida também no piso xadrez dos templos maçônicos que lembra certos jogos de salão. As letras J e B que simbolizam essas colunas vêm das palavras hebraicas Jaquim e Boaz, que nomeavam as duas colunas de cobre que ladeavam o templo de Salomão, referentes a figuras mais ou menos míticas da Bíblia. A palavra hebraica Jaquim significa ele estabelece, ao passo que Boaz quer dizer a força nele. Em outras palavras, tem-se duas situações complementares da força divina, uma ativa e outra passiva, porque dar e receber podem perfeitamente fazer parte do grande campo do sagrado. Um iniciado realiza-se tanto pela potência da criação interior desenvolvida, como também pela abertura para ser canal das forças espirituais externas a ele, por assim dizer. E, na verdade, ambas as coisas dialogam entre si continuamente. A postura das mãos de Jesus na Santa Ceia de Da Vinci é a melhor representação desta realidade. Naturalmente, esta condição deve se traduzir também na numerologia e na própria forma, se não das palavras, ao menos das suas iniciais, comumente usadas para designá-las. Fácil é verificar que a letra J pertence à categoria das letras hebraicas classificadas sob o valor 1, ao passo que a letra B está dentro da categoria de valor 2. Também podemos equiparar o J à forma vertical da primeira letra do alfabeto árabe, o Alif, verdadeiro símbolo hierático de positividade. E o B realmente ocupa a segunda posição em muitos alfabetos. A segunda letra do alfabeto árabe, o Ba, é praticamente uma lua crescente na forma de um recipiente, ou seja, uma perfeita imagem do passivo ou receptivo. Então temos aqui um simbolismo binário, que pode nos remeter a recursos de linguagem cifrada, como o jogo do I Ching, mas também aos códigos de computação que empregam este tipo de linguagem. Devemos poder ver, portanto, através deste simbolismo, os numerais 1 e 2, e através deles o próprio valor 12, como símbolo de ciclos completos. Os ciclos de 12 meses, anos e eras estão muito presentes nos calendários e nas astrologias. O encerramento de um ciclo completo pode abrir um portal para uma nova dimensão de realidade. O arcano 12 demonstra uma expiação renovadora realizada entre duas colunas. Para encerrar esta primeira análise, podemos incluir também que a síntese do quadro acha-se simbolizada na maçonaria pela letra G de God, ou mais exatamente de Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico. No taoísmo, lemos a seguinte sentença cosmológica: o 1 criou o 2 criou o 3 e o 3 criou todas as coisas. Portanto, o terceiro momento da manifestação divina, a exemplo da própria ideia das trindades, possui um efeito de totalidade. Passemos então a exemplificar situações da vida onde a ideia da dualidade se faz presente de forma especial,
sem querer com isto esgotar o assunto. Inicialmente, precisamos de 2 gêneros distintos para nascer, um pai e uma mãe. A vida mesma decorre entre o dia e a noite, e de qualquer forma também entre a vida e a morte, tal como entre o passado e o futuro. A nossa respiração tem ritmos e as nossas energias também. Estas são, enfim, algumas das situações mais elementares. No próprio campo da espiritualidade, a dualidade também está presente de muitas formas. Mas queremos destacar aqui o próprio simbolismo das 2 colunas presentes nas Escrituras, na forma das 2 oliveiras em Zacarias e das 2 testemunhas no Apocalipse de João, tal como na aparição de Moisés e de Elias para Jesus no alto do Monte das Oliveiras, para simbolizar a lei e os profetas. Este é, pois, o sublime momento da transfiguração de Jesus, quando ele está prestes a consumar a sua verdadeira iniciação. Pouca gente compreende que, na senda espiritual, terminamos tendo sempre 2 mestres, um mentor intelectual e um guia espiritual, os quais nos orientam sutilmente nos degraus mais avançados. E quando consumamos este degrau, tais seres também aparecem para o iniciado de uma forma toda especial, como um modo de confraternização e, de certa forma, de despedida, posto que, doravante, o iniciado já poderá começar a caminhar mais sozinho, outorgando-lhe também, na ocasião, com esta finalidade, certas senhas sobre o seu destino e o curso da sua evolução futura, tratando de lhe preparar com isto para o ciclo seguinte de iniciações que o espera. Ainda no campo da espiritualidade, temos a importância dos contrários para gerar a luz. Isso fica bem claro na famosa tábua de esmeraldas de Hermes Trismegisto, especialmente naquela sua sentença operativa maior, nos seguintes termos: sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Deste modo obterás a glória do mundo, e se afastarão de ti todas as trevas. As polaridades são modalidades de experiências, na construção necessária das colunas de energias, como matérias-primas para uma final transubstanciação. Mas, por isso, tampouco são um fim em si mesmas, como sabe todo o verdadeiro iniciado. As colunas formam portais dialéticos na senda, onde cada síntese conquistada termina por resultar também uma nova tese para ser oportunamente refutada ou compensada por outra antítese. E assim caminhamos ascendendo pela árvore da vida, em espirais mágicas de conquistas e experiências. Podemos inclusive inventariar 4 principais polaridades da existência, nos termos do superior e do inferior, do masculino e do feminino, do passado e do futuro, e do interior e do exterior. Os trigramas do Bagua se aproximam na prática deste tipo de consideração. O próprio zodíaco também representa, contudo, um inventário específico de polaridades. Em outras palavras, signos, trigramas, chakras ou sefiras são estações localizadas ao longo das 2 colunas de energias. Por fim, devemos mencionar a prescrição de certo instrutor no sentido de que o caminho espiritual avançado depende de 2 pilares na forma do mestre e do inimigo. A consciência do mal e do adversário é fundamental para não termos ilusões sobre as coisas, especialmente quando sabemos que o mal pode perfeitamente criar raízes dentro de nós mesmos. A presença do mestre é um alerta contínuo e uma fonte de inspiração e de orientação, ao passo que o inimigo nos mostra o pior de nós mesmos e as condições kármicas do planeta, todavia a serem trabalhadas. Certamente tais coisas também levam ao item seguinte, que envolve o poder. Até aqui vimos sobre as polaridades nos planos da natureza e da espiritualidade. Passaremos então agora para a própria questão social. E aquilo que tem-se de mais imediato para assinalar é a própria divisão política moderna entre direita e esquerda, criada na esperança de dar margem para algum pacto social. Então, estas colunas sociais são estabelecidas para a sociedade poder ir avançando e contornando os seus conflitos. Era mais ou menos esta a situação do povo hebreu no Egito nos tempos de Moisés. A nação estava dividida quanto à conveniência de seguir naquela condição servil ou rebelar-se.
até que apareceu um líder para demovê-la a partir e reencontrar a sua verdadeira identidade. Aqueles eram tempos místicos, e Moisés valeu-se de seus saberes mágicos superiores para quebrar a resistência do faraó. Mesmo assim, o povo em êxodo foi perseguido e encontrado diante do Mar Vermelho, símbolo do obstáculo que oferece a sociedade de massas ou a própria nação desorganizada. Moisés já não podia avançar então, porque seu próprio povo estava bastante dividido e desorganizado, até que decidiram organizar uma resistência para segurar o faraó ali. As duas colunas que se ergueram ao comando de Moisés são justamente a da resistência hebraica e a das forças do faraó. Graças a isto, o restante do povo escolhido pôde seguir adiante na direção da Terra Prometida. A partir de então, a ideia das colunas divinas para guiar o povo também foi incorporada à narrativa do Êxodo, na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e na forma de uma coluna de fogo durante a noite. Assim, seja na paz ou na guerra, as colunas opostas podem ter a sua função para permitir o avanço das forças da evolução, uma vez que servem de balizas contra os excessos uma da outra. E para concluir então o presente trabalho, deixamos uma admoestação no sentido de que, quando você vir as duas colunas erguidas solidamente em sua vida, como no encontro do seu mestre da alma ou da sua verdadeira alma gêmea, ou mesmo quando essas colunas emergirem na sua sociedade, pelo surgimento de lideranças críveis ou no soerguer de poderosas correntes rivais, saiba que a hora da iniciação pode ser chegada para você ou mesmo para a sua própria nação. Obrigado por prestigiar o canal. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like para que o nosso trabalho possa crescer e alcançar mais pessoas.